Olha, um delegado da Polícia Civil de Goiás, chamado Christian Zilmon Mata dos Santos, foi filmado prendendo a advogada Árica Cunha em Cocalzinho de Goiás na última quarta-feira. Vamos ver um trecho. Por favor? Você é algemada, tá fazendo mal político aqui. Você é algemada. Pois é, ele tá algemando ela. Ele tá algemando ela. Você é algemada. Tô filmando. Tá. Tô filmando. Tá. Tá. Ele arquivou a denúncia, tá? E agora eu estou sendo preso em flagrante por difamação, tá? Tudo já foi falei, tá? Se não tivesse, vai lançar nos primeiros. Vou te entregar o celular. É uma questão política, não sei se você vai. É o Elias, eu sou secretário da doutora Árica. Isso. Pois o delegado acabou de algemar ela e está levando ela para um local isolado. Segundo o delegado, a situação começou depois da advogada publicar nas redes sociais críticas relacionadas a um procedimento administrativo da polícia. Ele afirma que a postagem ultrapassou o limite da manifestação e atingiu sua honra pessoal. Ele diz que a prisão foi motivada por difamação, injúria, desobediência, além de outros crimes. Porém, nas redes sociais, muitos profissionais do direito apontaram diversos erros cometidos pelo delegado nessa abordagem. Um dos que criticaram a ação do delegado foi o advogado criminal e professor de Direito Penal e Processo Penal, Felipe Macedo. E nós convidamos o Felipe para nos explicar quais são esses pontos absurdos dessa prisão. Felipe, muito boa tarde. O senhor apontou diversos erros cometidos pelo delegado Zilmon. Você pode nos dizer quais são esses? Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Com certeza posso, até porque, no meu entendimento, enquanto advogado e criminalista, e professor também de direito penal, é importante deixar claro que aconteceram umas sucessões de erros, tanto por parte do delegado, quanto talvez anteriormente por parte da advogada, porque nós não sabemos até então se realmente houve ou não houve este crime que o delegado alega de difamação. Mas ainda que tenha ocorrido, isso não dá o direito ao delegado, enquanto vítima do suposto crime, de abusar da autoridade e do poder dele enquanto delegado de polícia. Por que eu digo isso, Rafael? Porque nós, advogados, nós temos nossas prerrogativas. O que são prerrogativas? São nada mais do que os direitos que asseguram ao advogado o livre exercício de defender. Porque nós, lá na Constituição Federal, está previsto que o advogado ele é indispensável à administração da justiça. E para isso, quando nós estamos lutando frente aos direitos dos nossos clientes, nós precisamos ter a segurança de que o Estado e ninguém vá violar os nossos direitos. Dentre os direitos e as prerrogativas do advogado, Rafael, está lá no Estatuto da Ordem, no artigo 7º, que o escritório é inviolável. O escritório do advogado é inviolável, ou seja, não pode o delegado e nem nenhuma outra autoridade entrar simplesmente sem um mandado judicial, sem uma ordem de um juiz. Ele não pode simplesmente chegar, sair do seu gabinete, como a gente vê no vídeo, com um fuzil, uma arma de grosso calibre, entrar no escritório do advogado e prendê-la, porque o escritório é inviolável. Além disso, Rafael, tem também a questão de que o advogado, no exercício da sua profissão ou em razão dela, não pode ser preso em flagrante por crime afiançável. No direito penal, nós temos crimes que são inafiançáveis e crimes que são afiançáveis, aqueles que podem ser pago uma fiança para que não haja a prisão flagrante convertida em preventiva. E esse caso de difamação é um crime afiançável, tanto é que o próprio delegado deu uma fiança no valor de R$10 mil para a doutora, que pagou e foi posta em liberdade, foi liberada. Ou seja, ele mesmo assume o erro, porque ele prendeu uma advogada no exercício da profissão e em razão dela, porque ela estava no seu ofício quando ela fez a ocorrência e quando veio
a negativa ali, a opinião pelo arquivamento, ela se manifestou, direito dela, nós temos o direito de nos manifestar, ela se manifestou e ele simplesmente foi lá e prendeu por crime de difamação, que é afiançável, e ele mesmo deu a fiança para ela. Outro erro grosseiro, Rafael, foi que, ainda que um advogado possa ser preso no exercício por crime inafiançável, é obrigatório que a ordem dos advogados da subseção do local onde aconteceu acompanhe todo o procedimento. Ainda que uma autoridade policial tenha um mandado de busca, um mandado de prisão preventiva, para que se possa cumprir, é necessário um advogado da ordem dos advogados da subseção local acompanhando. Ele não pode simplesmente ter o mandado, chegar e entrar. É preciso que o representante da ordem esteja presente. E também, Rafael, para finalizar, não sei quanto tempo tem, se tu me deixar, a gente fica aqui até às 11 da noite falando sobre isso, porque é muito tema, muito debate, mas também é possível que nem tenha acontecido um crime. Primeiro porque nos posts da doutora não menciona o nome, pelo menos os que eu vi no perfil dela, que está ainda lá, não menciona o nome da autoridade policial. E além disso, Rafael, o crime de difamação, lá no parágrafo único, ele prevê exceção da verdade. O que isso significa? Que se a crítica ela é contra funcionário público em razão da função, não é crime. E se não é crime, ela não poderia ser presa em flagrante, ainda que, com um esforço imaginativo nosso, houvesse um flagrante ali, o que não há. Mas caso houvesse, ainda assim, cabe a exceção da verdade, porque o que a doutora manifestou foi um despacho do próprio delegado, criticando a atuação dele enquanto funcionário público. Então, Rafael, isso são várias violações graves contra a advocacia, que merecem, né, e que deve ser apurado em todas as esferas, tanto penal, casos de crime de abuso de autoridade, também na esfera civil, através de uma indenização, e também, principalmente, na esfera administrativa. Porque outra, que eu já ia deixar passar, mas é uma violação muito importante, que eu acabei de ver no vídeo que está passando aí na tela, é a questão da algema. Não tem como algemar uma pessoa que não está oferecendo risco, não está tentando fugir, não está tentando agredir, e a própria súmula vinculante do STF, salvo equívoco meu, súmula vinculante 11, está expresso lá, tu não pode algemar uma pessoa, independentemente de quem seja, não é porque ela é advogada, não. Qualquer pessoa não pode ser algemada se não tiver justo motivo fundamentado para isso. E também, para finalizar da minha parte, a menos que tu me conceda mais tempo, a questão que ele mencionou ali depois para tentar se justificar, que foi crime de difamação, e depois desobediência, e depois desacato. Provavelmente ele tentou fazer isso para somar crimes, para tentar, né, demonstrar uma certa gravidade, mas é interessante frisar que o crime de desobediência, que é preciso que fique claro, só se consuma quando se desobedece uma ordem legal. Se é uma ordem legal e a pessoa desobedeceu, crime de desobediência, a ordem legal do funcionário público. Nesse caso, todas as ordens dele foram ilegais, porque ele não tinha porquê nem como estar prendendo. Sem contar que, como está aí no vídeo expresso, o cara está com um fuzil, uma arma longa de grosso calibre, provavelmente para causar vexame, assim como as algemas, e intimidar a advogada. Não sei se é isso, tem mais perguntas. Na verdade, eu quero falar exatamente sobre esse vídeo em que ele se justifica. Vou passar ele aqui para a nossa audiência assistir, e daí, quando a gente voltar, eu queria que você analisasse um pouco esse vídeo das justificativas. Vamos ver. Passando para informar uma situação chata, é nosso 5º flagrante consecutivo, né, durante o decorrer da semana, mais operações. E hoje a gente deparou com a situação de uma advogada, ela difamava aqui em rede social a minha pessoa, ela falava que protocolou a ocorrência, registrou a ocorrência, e mesmo assim não foi feito nada, que é por causa da pessoa dela, mas na verdade tinha uma justificativa, que era por causa de falta de efetivo, e também tinha muito procedimento ativo, e mesmo assim ela continuou. E chegando no local, ela se exaltou, também ofendeu a autoridade policial, foi autuada por desacato, depois ela falou que a autoridade policial não tinha capacidade de conduzir e que tinha algum problema mental, então, injúria. E depois também ela descontrolada, não queria obedecer a ordem, também de desobediência, né? E aí teve que ser algemada. Então é uma situação chata, porque
é morador do município, mas a gente tem que cumprir a lei, ninguém está acima da lei, nem eu, nem ela, ninguém. Não pode ter desobediência à lei, as pessoas não podem achar que estão acima da lei e que podem sair ofendendo e falando qualquer tipo de atrocidade que não vai dar em nada. Felipe, eu queria que você pudesse trazer aí uma análise em relação a essas justificativas feitas pelo delegado. Com certeza, Rafael. Essas justificativas, tanto do primeiro vídeo que tu nos mostrou, quanto esse, eu tenho que partir do pressuposto que eu estou analisando o que eu estou vendo nos vídeos. Sempre que a gente fala de contexto jurídico, é sempre bom deixar claro que pode ter coisas que aconteceram antes e depois dos vídeos que a gente não sabe. Mas para a questão de contexto do que está no vídeo, ele tentou se justificar. Acredito que para o uso da algema, para a decretação não, né? A autuação em flagrante, posteriormente fiança, ele aumentou o número de crimes, que no início era só uma difamação, ele disse que foi desacato, desobediência, injúria. Bom, a desobediência, como eu já mencionei antes, ela só se caracteriza se tu desobedeceu uma ordem legal de uma autoridade. Nesse caso, as ordens dele não são legais, porque ele não poderia estar prendendo a advogada. A questão do desacato, ele menciona que aconteceu porque estava dizendo que ele não tinha capacidade de executar a prisão. Aqui abre uma questão um pouco subjetiva. O que eu entendi da palavra da advogada, quando ela disse não tinha capacidade, é que ele não teria legitimidade para estar prendendo ela. E se esse for o caso, ela está certa. O delegado não tinha legitimidade para estar prendendo ela em flagrante e conduzindo a algemada até a delegacia de polícia. Não tem nenhuma previsão legal que dê essa legitimidade nesse caso concreto que o delegado está fazendo isso. Já a questão da difamação, a primeira que originou tudo, o post está lá no Instagram da advogada, é só ir lá verificar, em nenhum momento ela acusa ou atribui algo difamatório para essa autoridade policial e nem menciona um nome, salvo equívoco meu. Eu acabei de olhar, inclusive, um pouco, eu já olhei de manhã e olhei um pouco antes agora dessa entrevista, eu olhei de novo, ela só manifesta que fez um registro de ocorrência, esse registro de ocorrência foi arquivado provisoriamente e que depois ela foi lá e fez um pedido de desarquivamento, dizendo que isso não podia ficar assim, que tinha que ir para frente, etc. e tal. É um direito dela e isso não configura o crime de difamação. Já o crime de injúria, ele é um crime contra a honra subjetiva, porque os crimes contra a honra, eles afetam a honra objetiva, que aí é calúnia e difamação, e a injúria, a honra subjetiva do sujeito. A honra subjetiva do delegado, quando ele falou da injúria, já depois de todo o tumulto, que a advogada teria proferido algumas palavras contra ele, aí não, só ele pode nos dizer o quanto ele foi ou não afetado em sua honra íntima, porque isso é subjetivo. Quanto a isso, eu não tenho com esse vídeo como opinar. Mas a questão da difamação, do desacato e da desobediência, nesses vídeos eu não consigo enxergar a consumação, a configuração desses crimes. Felipe, muito obrigado por participar com a gente aqui do Agrometrópolis, elucidando para a gente esses casos. É sempre bom quando a gente tem alguém que não apenas sabe do que falar, mas fala bem, porque às vezes é tanto juridiquês que a gente se perde. Que bom que você trouxe aí tudo bem explicado. Valeu, viu? Sempre às ordens, Rafael. Um abraço, bom trabalho.